Olá, olá, olá a todos e todas das unidades de educação infantil. A nossa conversa formativa de hoje é sobre a busca ativa escolar, um tema que a gente vem falando bastante desde o ano passado, pensando várias coisas, construindo vários instrumentos, e agora a gente volta a falar da busca ativa escolar com muito mais especificidade, por conta do censo que está aí aberto, né, que exige uma série de procedimentos aí de registro da nossa parte, a Instrução Normativa 12, né, que foi publicada para nos dar apoio nesse cenário, né, indicando quais são os procedimentos aí enfim, para controle de frequência e os procedimentos que ele desencadeia, né, que todo esse processo desencadeia. E aí eu venho conversando com as unidades, né, ao longo desses dias sobre isso e decidi que seria uma boa conversa para a nossa construção formativa dessa quinzena. Então, eu vou abordar um pouco a busca ativa escolar em relação à educação infantil de 0 a 13, então a minha conversa mais específica para os 6, né? Mas ela tem elementos que pode ser interessante para a educação infantil, lá para o infantil 1, 2, né? Para as EMEIs ou para os 6 que têm essa etapa obrigatória. E também no ensino fundamental, no ensino médio, a gente pode pensar em algumas coisas também que nos subsidiem, né, ou que seja um bom disparador para as nossas discussões. Pois bem, quando a gente fala de busca ativa escolar, eu retomo uma imagem, e eu brinquei da outra vez que eu coloco em todas as formações, e é verdade, que é como eu falo muito sobre a experiência educacional, né? A experiência nas escolas ou nos centros educacionais, no centro de educação infantil. Que o nosso trabalho, né, o nosso caminhar, quando nós preparamos, quando nós planejamos, nós intervimos em situações que são boas, que são potentes para o desenvolvimento, para a aprendizagem dos bebês e das crianças, a gente precisa ter algumas coisas muito evidentes, muito bem estruturadas. E essas coisas são onde eu quero chegar, como eu posso chegar nesses lugares e como que eu vou olhar para ver se eu estou chegando. Né? E parece bobeira eu ficar repetindo sempre isso, mas eu acho muito importante que nós tenhamos consciência desse nosso caminhar, né? Que quando nós pensamos lá uma experiência que seja potente para o desenvolvimento de um bebê, a gente tem que ter, né, muito visível o que nós queremos, né, com essa oferta de experiência, o que nós queremos mobilizar, o que nós queremos que ele experimente, que ele investigue no mundo quando a gente propõe aquilo, né? E aí, para que se nós temos muito, né, muito destacado o que nós queremos que mobilize naquela experiência, a gente precisa pensar em o que a gente vai oferecer, quais são os materiais, quais são os tempos, quais são as boas perguntas, as boas intervenções que eu posso fazer para chegar neste lugar, né, que eu já essa intencionalidade maior que eu já designei antes. E em relação à avaliação também, né? Como que eu vou verificar se isso que eu intencionei, isso que eu preparei, isso que eu ofereci, chegou neste lugar ou mobilizou essas coisas que eu pensei que iam chegar, que é o processo de avaliação, né? Então, como que eu vou fazer, né? Meu olhar atento, quais são os indicadores que eu vou ter, onde eu vou registrar essas observações para poder pensar sobre elas. Então, esse ciclo, né, entre o planejamento inicial, o planejamento contínuo e a avaliação, né, que está ali junto com o contínuo, mas enfim, que me dá possibilidade de retomar esse processo, são muito importantes. E quando a gente pensa em busca ativa na educação infantil, a gente está pensando nisso também. Eu tenho crianças e bebês que não estão frequentando presencialmente o SEI. Né? Eles estão nas suas casas com as suas famílias por conta de uma situação emergencial, uma pandemia, uma situação de calamidade pública, não tem como acolher todas essas crianças nesse momento. A gente não consegue atender a todas presencialmente, né? Por uma questão de configuração, né, da saúde mesmo, né? A gente não tem como fazer isso com segurança. Então, essas crianças elas estão em casa com suas famílias. Como que eu posso continuar atendendo e continuar oferecendo
experiências que sejam potentes para o desenvolvimento e para a aprendizagem desses bebês e crianças. Né? E é uma pergunta que vem nos tirando sono desde o ano passado e que a gente vai precisar continuar pensando por um tempo. Né? Então, né, na outra formação que nós discutimos um pouco sobre essa coisa do remoto, né, das potencialidades do remoto no SEI, então é um pouco isso, né? Essas experiências que eu vou oferecer para as famílias, eu preciso pensar que são experiências que são interessantes para se fazer em casa, que vão ser orientadas pelas famílias e não por um profissional de educação, que pode até ser, né? Pode calhar de ser um profissional de educação, mas não necessariamente é. Que eu preciso pensar nos tempos, nas materialidades, nos espaços, né? Nas possibilidades que tem nessa casa para poder propor essas experiências. Né? E quando a gente fala de busca ativa, a gente está um pouco falando desse como verificamos se chegamos lá. Né? Porque o como, né? O como fazer e o que nós queremos fazer fica lá nas propostas que nós fazemos. Mas a busca ativa tem um pouco a ver como a gente vai verificar se isso está chegando lá. Né? Se essas experiências estão chegando nas crianças, nos bebês, como que eles estão, né? Como que esse contato está acontecendo lá com as famílias. E aí a gente tem usado esse termo, né? Busca ativa, busca ativa, busca ativa. Em alguns momentos a gente até, né, pode se perguntar, poxa, mas que busca não é ativa, né? Que processo de busca é esse que eu não estou sendo ativo enquanto busco, né? Por que que eu chamo de busca ativa? Né? A busca ativa é um termo que a gente emprestou lá da saúde, né? Lá da pesquisa acadêmica da saúde, né? Da pesquisa acadêmica e, claro, nos procedimentos que são disparados por essa pesquisa e construção acadêmica. A busca ativa é basicamente, né? Eu não tenho um referencial sólido, né? Não tô, aqui a gente não está produzindo uma pesquisa sobre busca ativa, mas eu estou apresentando a vocês alguns pontos de partida para a gente falar dela. Né? E aí tem um trecho aí, né, que eu coloquei inspirado, né, nesse trabalho, nesse artigo bastante interessante, que tem a ver com essa postura política, né, de pensar de que o cuidado, e aí a gente está falando de uma pesquisa de saúde, que esse cuidado com a saúde tem a ver não só atender às necessidades quando essas instituições de saúde são procuradas pelas pessoas. Né? Mas essa necessidade de levar além disso, além das vezes que as pessoas procuram o sistema de saúde, como que o sistema de saúde pode procurar as pessoas, né? E pode levar a essas pessoas, considerando os contextos, né? Considerando os territórios que elas ocupam, a organização desses territórios, como que pode ir até elas, né? Como que pode fazer essa busca, essa intenção, essa escolha, né, política, de não só esperar de que essas pessoas procurem as instituições, mas como que as instituições podem chegar até essas pessoas. Né? Então a busca ativa ela é muito citada na epidemiologia, né, nessa possibilidade de fazer esse estudo prévio para poder agir nesses territórios de forma mais assertiva. Né? Então a busca ativa, nossa, a pesquisa em relação à saúde mental, né, ela tem muitos elementos interessantes da busca ativa, né, porque falam do movimento de prevenção, do ir até lá, do entender estes contextos, de estar próximo. Então, a busca ativa na saúde, né, ela tem este nome, ela foi construída nesse sentido, né, dessa busca que vai até, né, essa busca de ir além, intencional, onde nós pensamos em estratégias, né, para estar próximo, para estar presente e para buscar para além do contato trivial. E aí a educação, né, ela se vale deste conceito que serve, enfim, para a saúde, para a assistência social, e fala da busca ativa escolar, né, que é pensar nessa busca intencional, neste movimento intencional de buscar a garantia do direito à educação, né? Principalmente em situações como a que nós estamos vivendo, de calamidade pública, de emergência, né? Da pandemia, que tem né, toda essa configuração diferente dos dias normais. Então, a busca ativa também acontece nos tempos regulares, não é? E agora ela é intensificada,
né? Agora, antes passava a ser um dos pontos do nosso plano de trabalho, ela passa a ser um ponto com muito destaque, um ponto quase que principal, né, lá no nosso trabalho. Porque se nós queremos garantir o direito à educação, nós precisamos empreender um processo de busca ativa. Né? E um processo de busca ativa não só para evitar a evasão escolar, né, para evitar que as crianças, enfim, no caso do ensino fundamental, por exemplo, para evitar que os estudantes, né, se evadam, enfim, e deixem as experiências educacionais de lado, mas, no nosso caso, muito próximo com as famílias. Né? Porque nós precisamos que as famílias continuem próximas, continuem em contato com as instituições de educação, para que nós possamos, de fato, intervir é, de forma transformadora aí no desenvolvimento desses bebês e crianças. Né? Então, nesses momentos de crise, nesses momentos em que nós não podemos estar perto, né, esse contato com as famílias precisa ser fortalecido, não é? Até porque é a partir desta minha conversa que eu posso, né, ampliar essa rede de proteção de modo que essa criança, esse bebê, de repente sejam atendidos por outros serviços públicos, né, que também são essenciais e que vão ser diferenciais na vida delas. Né? Então, no nosso caso, a busca ativa é essa busca por garantia de direitos e ela é ativa porque eu preciso empreender esforços para fazê-la, né? Ela precisa ser intencional, ele não é automático só porque está matriculado. Eu preciso fazer, né? Enfim, adotar outros procedimentos. E no nosso caso, principalmente, né, falando aqui do 0 a 3, mas que se estende para todas as etapas, mas as famílias elas precisam ser envolvidas. Né? Elas precisam, elas são, né, de repente, o grande alvo de comunicação e de diálogo da busca ativa. Talvez a gente não consiga dialogar com o bebê como nós dialogávamos quando ele está, ou dialogamos quando ele está presente. Né? Mas a gente faz esse diálogo então com as famílias, que foi um pouco do que a gente estudou e pensou junto lá nas interações remotas, não é? E aí pode ser que essas famílias elas estejam em situação de vulnerabilidade, numa situação de violação de direitos. Tem uma série de possibilidades aí que não são boas, infelizmente, mas que o SEI pode ser esse primeiro, né, este primeiro espaço de acolhimento da rede de proteção para que essas crianças, esses bebês, essas famílias sejam encaminhadas, né, para os lugares que têm que ser encaminhados. Né? O que não significa que as instituições de educação são os grandes heróis, né, que a gente vai dar conta de tudo. Não, a gente vai dar conta, né, do que está previsto, né, inclusive legalmente para a nossa atuação. Mas, né, temos que reconhecer que o que está previsto para nós é um ponto de partida bastante interessante. E aí uma pergunta que eu venho escutando bastante é, Fernando, como nós vamos ouvir as famílias se eles não dão devolutivo? Né? Nós estamos apresentando boas experiências, nós estamos postando em redes sociais que eles têm bastante proximidade. Né? Usamos, por exemplo, o WhatsApp, que é muito próximo, muito rápido. Né? Eles têm contato com essas experiências, a gente sabe que eles têm contato, mas eles não dão devolutivas. Né? Alguns dão, alguns mostram os bebês e as crianças, né? Mandam foto, vídeo, ou relatam o quanto essas experiências lá em casa têm sido interessantes, e outros não. Né? Muitos outros não fazem esse processo de devolutivo. E aí, como que a gente faz? Né? E aí eu retomo uma outra coisa que a gente já faz muito bem na escola. Que a gente já, na escola, no centro de educação infantil, que a gente já aprendeu a fazer muito bem. A gente já aprendeu a escutar bebê e criança. Né? Tem uma coisa lá no nosso documento curricular, e nos nossos documentos da rede, e né, nas produções científicas da educação infantil que estão próximas a nós, nas nossas leituras, que é a escuta ativa. Né? E que a gente também podia se perguntar, ora, como que eu escuto né? Sem ser de modo ativo, né? Sem ter o ouvido ligado. Né? Então, mais uma vez, essa palavra, né, essa indicação da atividade, ela vem para dizer que eu não escuto de qualquer forma, que eu preciso empreender esforços, né, para escutar, que eu preciso agir, né, para escutar, que eu preciso perguntar, fazer boas perguntas para poder escutar, né? E essas perguntas elas nem sempre são orais, de fato, né? Construídas
oralmente para o bebê e para a criança, né? Mas a maneira como eu organizo o espaço pode ser uma forma de perguntar sobre alguma coisa, né? Eu não chego lá para o bebê e digo: o que você pensa sobre diferentes tamanhos? Disserte 30 linhas. Mas eu ofereço coisas, né, objetos de diferentes tamanhos e eu observo ativamente essa investigação que a criança faz, né, o que o bebê faz com esses objetos de diferentes tamanhos. E essa é a minha forma de escutar ativamente o que ele está me trazendo, não é? No nosso currículo, e eu adoro pegar excertos do currículo, porque é um texto que me encanta muito, né? Tem um, e peguei uma parte, né, que fala um pouco dessas responsabilidades, enfim, e que diz assim, né, a observação individual e cuidadosa de cada criança é essencial para uma prática pedagógica significativa e deve ser baseada nas concepções curriculares paulistanas. É a partir dessa observação que todas as movimentações e os planejamentos são elaborados. A voz da criança e a escutativa dos adultos são elementos-chave para o acompanhamento das conquistas e contribuições regulares das crianças. Regulares significa que todos os fatos, que sejam eles singelos, rápidos, encadeados ou explícitos, devem ser valorizados. Anotar a sequência das contribuições e expressões das crianças ajuda a revelar a trajetória de cada uma delas, e esse é o objetivo central da educação. É importante que os adultos fiquem atentos e interajam com as crianças de maneira a entendê-las para poder acompanhá-las, de forma rica e significativa, visualizando os caminhos infantis escolhidos, as preferências, interesses e perguntas, ainda que às vezes a jornada de algumas das crianças seja mais silenciosa. Nesses casos, devemos ser capazes de descobrir gentilmente o que essas crianças estão aprendendo, vivenciando e pensando. É nossa tarefa registrar a trajetória de todas as crianças. Então veja, nós já vínhamos pensando nisso há um tempo, né? Já, a câmera até caiu enquanto eu li. Nós já vínhamos pensando nisso há um tempo, há bastante tempo. Não só a partir da publicação do nosso documento curricular, mas antes disso. Nós já vínhamos falando sobre o que é escutativa, né? Sobre como nós ouvimos os bebês e as crianças. Né? E nós já tínhamos convencionado que isso vem da nossa ação. Né? A nossa ação ali na interação, né? O nosso olhar atento, os nossos registros é o que nos permitem olhar para essa trajetória e intervir de modo positivo nessa trajetória de desenvolvimento e aprendizado das crianças. Não é? Nós já conversávamos sobre isso, isso já fazia parte da nossa prática. A diferença é que agora tiraram, né? A pandemia tirou de nós essa possibilidade de fazer isso com os bebês, com as crianças de modo próximo e presencial. Mas nós podemos fazer com as famílias. Né? E como que nós podemos fazer isso com as famílias? Ora, como que nós podemos saber, né, como que está do lado de lá? Perguntando. Do mesmo jeito, como nós podemos saber que um bebê que ainda não fala, né, enfim, como nós podemos saber que ele está investigando o mundo em relação às cores? Nós perguntamos. Acontece que com os bebês e com as crianças a nossa pergunta é uma ação prática e eu diria que agora com as famílias a nossa pergunta também é uma ação prática. Né? Nós precisamos perguntar. Se eles não dão devolutivas, se eles não se sentem à vontade de mandar fotos, de descrever o que aconteceu em relação à experiência, então nós precisamos perguntar de outras formas. Né? Nós podemos perguntar de outras maneiras. Né? Agora, com os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, né, que muitos já desenvolveram neste mês, né, a primeira fase, como era previsto, o primeiro momento, nós exercitamos um pouco isso. Né? Que boas perguntas eu faço para que eu tenha devolutiva das famílias. Né? Então, tudo bem que um grupo de famílias me dá a devolutiva, me manda foto, me manda vídeo, conversa comigo, né? Comigo, a equipe escola, de modo bastante fluido, de modo bastante frequente. Então, perfeito. A minha busca ativa em relação a este grupo acontece de uma forma e é muito tranquila. Né? Nós dialogamos e eu registro, né, os frutos desse diálogo, as considerações sobre esse diálogo na minha documentação pedagógica.
né? Mas tem outras famílias que não fazem isso, então como que eu vou perguntar? Né? Eu vou pensar em um cronograma de, não sei, de comunicações, né? Onde uma vez por semana eu mando uma questão, né? Pergunto como estão lá pelo WhatsApp, eu faço uma questão interessante para que eles possam me responder, interagir, né? Eu posso pensar em reuniões, né? Síncronas, de repente, né? Com vídeo, com determinado grupo lá, com os aniversariantes do mês, para que eles possam, né, interagir, aparecer na câmera e tudo mais, né? Eu posso arrumar formas de perguntar para saber quais são as famílias que não têm essa possibilidade de utilizar esses recursos tecnológicos. E se não tem essa possibilidade, eu posso pensar em outros instrumentos para oferecer, né? Quando sai lá na instrução normativa que há a possibilidade de ofertar impressos, aí as primeiras impressões foram que horror, né? A instrução normativa está falando apenas do ensino fundamental, porque para a educação infantil a oferta de impressos ela não cabe nas concepções curriculares. E de fato, mandar um desenho impresso não cabe mesmo, né? Mas eu posso pensar em outras questões que podem estar impressas e que podem me aproximar dessas famílias, né? Um questionário, né, num determinado momento. E também nós temos aqui um questionário de acompanhamento de saúde, né? E esse questionário pergunta com quantas vezes, né, por dia você fala com o seu bebê, né? Você canta para o seu bebê para ele dormir. Quais são as brincadeiras, né, que os bebês e crianças estão fazendo em casa nesse momento? Com quem eles ficam? Eles ficam com outras crianças, né? Eles têm essa possibilidade de interação com outras crianças ou não? Vocês moram em apartamento? Vocês moram numa casa? Tem espaço para brincar? Né? Se tem, se não tem, né? Quais são as possibilidades? E aí, se você vê, com esse seu levantamento, com essa sua busca ativa, com essa sua escuta ativa, você vê que de repente determinadas famílias não têm tempo para interagir, né? Você pode pensar e olha, em que momentos então que essa interação pode ser interessante, né? Você começa a oferecer essas experiências aí pensando nisso, né? Nesses espaços que eles dispõem, nesses tempos que eles dispõem. Né? Então pode ser que nesse movimento discutativo você ouça com não, mas eu vejo sim tudo, né? Todas as experiências, inclusive gosto das ideias, inclusive faço com as crianças. Eu só não tenho esse tempo de ficar falando para vocês que eu fiz. Mas neste momento em que teve esse diálogo, esse tempo aconteceu. Né? Ele não precisa ser diário, ele não precisa ser semanal, ele precisa ser nos tempos que forem possíveis. Né? Então, a mesma escutativa que a gente faz, que a gente sabe fazer com os bebês e crianças, a gente precisa começar a fazer com as famílias. Aliás, a gente já faz com as famílias desde o ano passado. A gente precisa ter consciência que fazemos. Né? E, de repente, fazer o registro dessa forma que a gente faz. Né? Então, como que eu vou perguntar? Que boas perguntas que eu vou fazer? Em que tempos que eu vou fazer? E como que eu vou manter esse diálogo? Né? Quais são as outras ações que eu posso fazer para que esse diálogo continue acontecendo? Para que eu, né, enquanto profissional de educação, que estou ali pensando, né, no desenvolvimento dessa criança, que estou pensando em garantir o direito, né, à educação que ela tem, como que eu vou continuar dialogando para que eu saiba como eu posso fazer? Né, para que eu possa planejar boas intervenções. Né? E também em relação à ação institucional, né, enquanto instituição de ensino, né, seja centro de educação infantil ou escola. Né? Então, como eu registro essas interações? Então, né, eu liguei, eu mandei alguma coisa no WhatsApp, eu mandei um formulário, esse formulário voltou, né? Ou tem conversas esporádicas, ou as famílias procuram um SEI. Então essas coisas, embora nós saibamos, né? Porque nós estamos lá no meio dessa interação, mas há momentos em que nós precisamos registrar. E é esse registro que foi enviado para o pessoal da Dregoianazes, né? Não sei, outras vezes podem assistir esse vídeo, mas que o pessoal da Dregoianazes, essa intenção, ela foi concretizada quando se manda uma sugestão de formulário, né, onde eu coloco o nome da criança e registro as ações, né, de busca ativa que foram importantes e que aconteceram ao longo do tempo para entrar em contato com essa criança.
Porque pode ser que em todos os nossos processos, em todas as nossas ações, infelizmente, nós vamos encontrar famílias com as quais nós não teremos contato algum. Tá? Nenhum contato. Né? Famílias que simplesmente sumiram, que a gente não sabe onde está, que a gente não sabe qual a situação das crianças. Né? Pode acontecer, infelizmente acontece muito. Né? Esses impactos sociais tão tristes e tão pesados que nós já vivenciávamos antes da pandemia, agora na pandemia nós vivenciamos com lupas, né, em relação a eles, porque são muito, muito fortes. Então, o processo de busca ativa, ele é para todos, né, para todas as crianças e bebês matriculados no SEI, né. E esses registros, esses encaminhamentos institucionais, principalmente para aqueles com os quais a gente não consegue contato. Né? Então a gente precisa encaminhar, porque aí o conselho tutelar, a assistência social, né? A educação também no que que está ao alcance das mãos, mas precisa de intervenções, por isso que eu preciso encaminhar. Né? Então por isso que eu preciso encaminhar lá mensalmente essa minha tabela de busca ativa com esses bebês e crianças com os quais eu não tenho contato algum. Né, indicando quais foram as ações que eu fiz para poder evidenciar que não há contato algum. Né, porque eu preciso encaminhar para essa rede de proteção intersecretarial agir. Né, mas a busca ativa é para todos. Ela é ininterrupta. Né, ela é ininterrupta enquanto nós permanecemos nessa situação onde não temos, né, o atendimento presencial a todos, e ela vai continuar depois, do mesmo jeito que sempre aconteceu. Né? Do mesmo jeito que quando a criança faltava um dia, né, no segundo a gente já perguntava o que aconteceu. Né? A gente já entrava em contato. Do mesmo jeito que quando, né, enfim, nós percebíamos alguma coisa, né, algum comportamento, enfim, alguma marca, qualquer coisa ali no dia daquele bebê e daquela criança que impacte, né, que pudesse impactar, né, sobre enfim, a vivência dela, a situação que ela vivia, né, que nós íamos até lá as redes de proteção, nós chamávamos a família, nós conversávamos, nós pensávamos juntos em soluções, do mesmo jeito que acontecia antes, acontece agora. Né? Então nós não estamos fazendo nada novo, nós estamos adaptando uma coisa que nós fazíamos para este contexto de distanciamento. Né? Então nós estamos levando a busca ativa, né? Nós estamos levando a escuta ativa, né, para os nossos processos de busca ativa diários. Tá? Então é sobre isso que nós estamos falando quando nós falamos busca ativa. Né? É sobre essa necessidade de ter contato com as famílias. Não é uma necessidade deles devolverem um material impresso pintado. Né? Não, não, não. Isso não tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento curricular. Né? Nós não estamos falando que só participam as famílias que mandam fotos e que mandam vídeos das crianças participando da experiência proposta, não. Né? Nós estamos num espaço onde nós oferecemos uma experiência que é potente e que nós também, de modo ativo, buscamos contato para ver, né, como estão essas crianças, como estão se desenvolvendo, como essas experiências estão chegando lá. Né? E tão importante quanto nós estamos evidenciando aquelas que não têm contato nenhum com a escola, que não respondem às mensagens, que não vão buscar cesta, né? que não estão presentes de forma alguma, nós estamos também fazendo esse processo de busca ativa para encaminhar também essas crianças para que sejam protegidas, para que tenham o seu direito garantido. Certo? Então, é isso que nós falamos sobre busca ativa. Né? Então, sobre escuta ativa, o nosso próprio documento curricular nos ajuda a pensar, né? Enfim, todo o escopo conceitual que está nele, as indicações que estão ali. Deixo para vocês duas indicações da saúde, né, de pesquisadores da saúde. Um que fala de modo um pouco mais geral, né, nos sentidos da integralidade, da atenção do cuidado da saúde, e um mais específico que fala sobre a itinerância e, portanto, né, define, estuda e pensa a busca ativa para a saúde de modo mais detalhado. E um site da Unesco muito interessante, da busca ativa escolar,
né? E aí deixo a indicação da página que vai, né, especificamente tratar dos momentos de crise e emergências, que fala bastante, que nos dá muitas ideias, né? Tem os documentos do Conselho Municipal de Educação, que eu também deixo lá nos links, que nos ajudam também a pensar nisso, a legislação da prefeitura, né, Instrução Normativa 12, Instrução Normativa 1, que fala um pouco sobre esses contextos, mas a ideia é que esta conversa, esta nossa meia hora, seja um disparador de reflexões, né? Que nós paremos não só para fazer os documentos que precisam ser entregues em relação à busca ativa, mas que nós possamos pensar e trocar boas experiências em relação ao que viemos fazendo de busca ativa desde o ano passado, né? E como nós registramos essa busca ativa e o quanto essa busca ativa é transformadora para o nosso diálogo em relação às famílias. Então, esse é o ponto de partida da nossa conversa. Daqui sigo a conversa muito de pertinho com os setores que eu acompanho, né, com as unidades que eu acompanho, para a gente pensar em cada contexto, em cada território, como que está acontecendo essa busca ativa, como nós estamos registrando e o que nós podemos fazer para ampliar, né, essa busca de modo que o nosso trabalho educacional seja colocado em prática de acordo com, né, a legislação que nos embasa, com as propostas da política municipal da rede, né, e que possa ser encaminhado de modo intersecretarial conforme a necessidade, para o Conselho Tutelar, para os órgãos de proteção, né, para que todas as crianças e bebês que estão matriculados tenham a oportunidade de ter garantido o seu direito nesses tempos tão difíceis, tão doloridos, né? Mas que nós já estamos conseguindo fazer tantas coisas, né? Desde o ano passado, tantas coisas notáveis, incríveis nessa nossa relação com as famílias, certo? Então, vamos continuar a nossa conversa. Até já!